Avante palestra, sejam todos bem-vindos, família, a mais um vídeo do canal. Vamos estar reagindo aí ao vídeo de hoje do Jogo Aberto, tá? Com Renata Fã, Denilson, pessoal aí do Jogo Aberto. Já quero deixar os créditos para o Jogo Aberto, o link do Jogo Aberto na descrição do vídeo. Vamos reagir aí ao vídeo de hoje, falando sobre o nosso Palmeiras. Peço para vocês deixar seu like no vídeo e se você for novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal. Tamo junto. Bora lá então. Com o Campeonato Brasileiro, hoje tem o líder em campo, jogando em Curitiba, na casa do Atlético Paranaense, a última chance do torcedor do Furacão de olhar para os jogadores que não serão os titulares antes da finalíssima. Capelanes, é um jogo bem interessante para o Palmeiras, que ainda não perdeu fora de casa, e o Furacão, lógico, a gente já entendeu que o time está pensando na final, está totalmente concentrado para esse objetivo, mas andou tropeçando no Campeonato Brasileiro. E agora, o que fazer hoje à noite? Qual é a simbologia da partida? Renata, vamos falar a grande verdade. O Atlético, desde que eliminou o Palmeiras na semifinal da Libertadores, o futebol não é mais o mesmo. Isso a gente precisa reconhecer. Perfeito? O futebol tá muito aquém daquilo que nós vimos. Não, é verdade. Os caras, naturalmente, cara, quem jogou bola sabe, né? E jogou futebol, a gente vai falar com propriedade, né? Entendi. Mas é verdade, cara. Agora, falando sério, eu acho que, assim, esse jogo, pro Palmeiras, ele vale muito mais do que pro Atlético Paranaense por motivos óbvios. Não à toa o Atlético vai jogar com um time praticamente reserva. O que me chama atenção e talvez me dê um pouco de preocupação é que a tendência é que quem atuar hoje não jogue no sábado. E eu acho que o Vitor Roque vai jogar hoje. O que significa que ele não joga no final de semana. O que significa que o Pablo pode ser o titular. O que significa que talvez o torcedor comece a se preocupar um pouco mais. Que moiou. Ih, rapaz. Mas isso é Pablo. Não que moiou. É que você cria uma expectativa. Pablo, não, eu gosto do Pablo. Eu acho que o Pablo no Atlético Paranaense se encaixa muito bem. Você tá pessimista, não é o seu perfil. Amor incrível, cara. Você tá muito pessimista com uma terça-feira. Já tá dando Eu, às vezes, eu espero um modelo de jogo que o Felipão ele vai numa contramão. Você entendeu? Um time um pouco mais veloz, um time, é bem verdade, menos cascudo, mas um time que minimamente ataque mais o adversário, que preencha mais o campo de ataque, coisa que me parece que o Felipão talvez não faça no final de semana. Mas tá tudo certo. Em relação ao Palmeiras, só pra finalizar, eu vou torcer para que o Palmeiras... Não, segura. Eu vou torcer para que o Palmeiras não ganhe o jogo de hoje, mas nada contra o Palmeiras. O Palmeiras é campeão, parabéns. O que não pode acontecer é o Palmeiras ser campeão amanhã no sofá, porque aí perde o encanto, o romance do campeonato. Se o Palmeiras ganhar hoje, o Corinthians tropeça e o Inter também, o Palmeiras é campeão aqui na televisão. Que legal, né? Você tá falando que o Inter vai perder pro Ceará? Chato, né, velho? Tá falando que o Inter vai perder pro Ceará? O Ceará, de vez em quando desenrola lá, você tá ligado, né? De vez em quando é embaçado, né? Ó. Agora, antes que vocês desviem mais o assunto, a gente vai chegar lá ainda. Vamos rever essa rivalidade recente entre Palmeiras e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Palmeiras fazem hoje à noite em Curitiba o que pode ser o jogo do título do Verdão. Para que isso aconteça, basta uma vitória do grupo de Abel Ferreira combinada com tropeços de Inter e Corinthians amanhã. Ou seja, a possibilidade de mais uma partida histórica em meio a uma temporada de rivalidade crescente entre os clubes. Na história, em 66 confrontos, foram 32 vitórias paulistas contra 13 dos paranaenses, além de 21 empates. Já em 2022, em 5 duelos, 2 triunfos do Furacão contra apenas 1 do Verdão e 2 empates. Curiosamente, das únicas 6 derrotas palmeirenses no ano, 2 foram para os atleticanos, o que torna o rubro-negro paranaense uma espécie de pedra no sapato verde. Só que fique claro, isso depois da primeira decisão entre os times na temporada, a Recopa Sul-Americana. Na ida em Curitiba, o Furacão de Alberto Valentim deu início aos trabalhos com Terãs. Jailson descolou um empate ainda no primeiro tempo. De bico, de bico, de bico, de bico, de perna. Após o intervalo, Marlos, com um golaço, recolocou os donos da casa na frente. Parada na bochecha direita da rede, morre no fundo do gol, Marlos. Só que nos acréscimos, cobrando o pênalti sofrido por Wesley, Rafael Veiga deixou tudo igual novamente, 2-2. Um pênalti que é duvidoso, né? Pelo que a gente viu ali depois, a gente acaba sendo prejudicado. Já na partida de volta no Allianz, o Verdão simplesmente sobrou 2-0. Marcaram Zé Rafael e depois Danilo, ambos no segundo tempo. Danilo bateu pro gol! Abel Ferreira, na comemoração, se exaltou dentro da área técnica e o chute na garrafa d'água em direção ao banco rival causou confusão dentro e fora de campo.
E a polêmica tirou um pouco do foco de mais uma conquista do português à frente do Palmeiras. Que tipo de comemoração é essa? Sinceramente, eu não entendi. Tem que perguntar aí pra ele, né? Por que essa idiotice aí que ele fez. 4 meses depois daquilo, o reencontro não era mais Valentim, e sim Felipão, o técnico do Atlético. 15ª rodada do Brasileiro, Allianz Parque, e quem diria? O Palmeiras de Abel Ferreira sofreu a segunda das únicas 2 derrotas no campeonato, 2-0 com as marcas de Vitor Roque e Vitor Bueno da marca penal. Vitor Bueno na cobrança de pênalti, partiu pra bola, o Everton foi pro canto direito, a bola pro canto esquerdo. Posso fazer uma pergunta a você? Quantas finalizações fizemos? 35. Quantas? 35. Quantas? 35. Então não vamos falar de mais nada, vamos falar que temos que ser mais eficientes e temos que assumir isso. Temos que ser mais concentrados, menos afobados. Nós criámos oportunidades suficientes, mesmo sofrendo 2 golos, para ganhar este adversário. Bom, se aquele jogo não atrapalhou os planos de título do Verdão, no encontro seguinte, aí sim as aspirações do clube paulista na temporada foram totalmente comprometidas. Semifinal da Libertadores. Primeiro jogo na Arena da Baixada e os donos da casa fizeram o dever de casa, Alex Santana 1-0. Fim de uma invencibilidade de quase 3 anos e meio e 18 jogos do Palestra fora de casa na competição sul-americana. Partida marcada pela expulsão de Hugo Moura e a ira de Luiz Felipe Scolari na beira do gramado. Sobrou o vermelho também ao treinador. Com os ânimos acirrados, no jogo de volta, o Palmeiras chegou a dar a impressão de que atropelaria rumo à sua 3ª final seguida de Libertadores. Gustavo Scarpa abriu a conta com 2 minutos de bola rolando. Na sequência, o Verdão ainda protestou junto à arbitragem contra a cotovelada de Alex Santana em Rony antes da cobrança de escanteio. Ainda que pudesse ser interpretado como agressão, o lance não rendeu a expulsão do jogador do Atlético. E por ironia do destino, quem acabou levando o vermelho e ainda no primeiro tempo foi um palmeirense, Murilo, por falta em Vitor Roque. Pois é, mas na volta do intervalo, mesmo com um jogador a menos em campo, os comandados do técnico Abel Ferreira ainda marcaram o segundo com Gustavo Gomes. Dali em diante, apesar da euforia da torcida adversária, só restou ao Furacão partir para o ataque. E 7 minutos mais tarde, Pablo diminuiu 2-1, resultado que levava a decisão para os pênaltis. Mas as cobranças da marca da Cal sequer foram necessárias. Logo após o polêmico pisão de Fernandinho em Rony dentro da área, lance que a arbitragem uruguaia deixou passar. A 5 minutos do fim, com assistência de Pablo e desvio em Piquerez, Terans igualou o placar, 2-2 no Allianz. E com os 3-2 agregados, o Palmeiras estava eliminado. O Atlético Paranaense de Filipão, com Paulo Tuchel substituindo no banco, carimbou a vaga na final da Libertadores. Já fiquei sabendo que ele chorou no final do jogo, ficou muito nervoso no final ali, depois que a gente fez o gol de empate e a gente tomou uma pequena pressão do Palmeiras, que é normal, mas é um cara espetacular. Houve critérios diferentes, não sei porquê, e de uma arbitragem que não entendo. Revolta, o sentimento é de revolta. Revolta, é o que nós sentimos, revolta. Sendo assim, ainda é nesse clima que o Palmeiras encara o Atlético hoje à noite em Curitiba. Gosto de revanche, com a possibilidade do grupo comemorar o Endeca diante do grande carrasco da temporada. Cabe ao Furacão de Filipão mais uma vez atrapalhar. Será? Chico Garcia, dá para falar em rivalidade recente mesmo? Você acha que esse é um termo adequado? Dá sim, até porque o Atlético Paranaense também se tornou uma das grandes forças do futebol brasileiro e até sul-americano nos últimos tempos, né? Então, o Palmeiras, que é o atual campeão, bicampeão da Libertadores, vai encontrar um time que também é campeão da Sul-Americana, que eliminou o Boca pelo caminho, que também chegou bem nessa final, que tem do outro lado o Filipão, que também é um campeão da América, que montou um time interessante, foi o maior investimento, acho que, dos últimos anos, ou talvez da história do Atlético Paranaense, para a montagem desse elenco. Então, dá para falar em rivalidade sim, e no primeiro turno, uma das únicas 2 derrotas que o Palmeiras tem foi justamente para esse Atlético Paranaense em casa. Então, tem uma rivalidade sim, e eu acho que serão colocados à prova
É claro que com objetivos bem diferentes, né? O Atlético Paranaense está pensando no sábado e o Palmeiras está tentando terminar de uma vez por todas o campeonato. Sgarbi, quando você olha a pesquisa, se o Palmeiras será o campeão brasileiro já nesta rodada, você iria no sim ou no não, nesta rodada? Eu iria no campeão não. brasileiro já, né? Já era. Não, até por essa questão que o Capela falou é importante, né? É chato ver o time ser campeão, os jogadores não comemorando no gramado. Só que eu iria no não por conta dos outros confrontos, porque a tendência é o Palmeiras ganhar do Atlético hoje. E lógico, o Atlético... Não, mas é a tendência. Atlético focado na Libertadores. A tendência é o Atlético tomar... O Palmeiras fora de casa no Brasileirão, voando muito bem. O Atlético não tá priorizando o Brasileirão e é até perigoso essa situação de ficar fora de uma Libertadores direto. Zica mais, vai. Não, é perigoso, cara, é perigoso. O Atlético não vence no Brasileirão, vem com um rendimento abaixo há muito tempo. É perigosa a situação. E o Palmeiras fora de casa é uma máquina. Ele tava bravo com o time quando perdeu pro Bragantino. 3-0 no primeiro tempo, aí vira 3-2, e aí 3-3, né? Aí não tem, aí não teve jeito, né? É que ele sabe, Loirão. O Felipão sabe que esse tipo de derrota tem um reflexo na final da Libertadores. Não adianta falar que não tem. Tem. Para, Denilson. Opa, irmão. Só que aí, a estratégia dele, ele manteve a mesma. Ele disse que não vai começar com o time titular. Agora, será que isso significa que os titulares não estarão no banco? Não significa. Não significa nada, né? Devem estar, Malandro, Felipão, né? Sabe da história. Agora, Everton Guimarães também está aqui com a gente no programa. Ronaldão, já vamos falar aí também, porque eu sei que você está só observando. O Everton chegou já? Chegou! Tá. Você quer fazer uma pergunta de Atlético Paranaense e Palmeiras pra ele? Acho melhor, nós que ele Tô dormiu aqui no desde meio do jogo. meio-dia, rapaz. No mínimo ele dormiu no meio do jogo, porque foi um jogo chato. Outro Meu Deus do céu, hein? E esse time do Galo aí não... E o São Paulo vai passar o Galo. Ih, o que você disse? São Paulo vai passar o Galo. Torcendo São Paulo? Receba, Everton. Vixe, Maria. Todo mundo vai passar o Qualquer Galo. um passa o Galo. Até o Grêmio vai passar o Galo. Isso é Oi, Renato, um verdade. beijo pra você e só pra você e pra ninguém mais. E só pra você e pra ninguém mais. Eu fico feliz em saber que o Atlético alugou um triplex na cabeça do Ronaldo. Não alugou nada. E sempre, ele lembra sempre, né? Ele fica aí, ele liga o secador, ele acompanha, ele assiste, ele seca, ele se preocupa, ele comenta. Ou seja... O triplex que está alugado na cabeça do Ronaldo é um triplex animal. O homem não esquece. Deixa eu dizer uma coisa para você, Renata. O quê? Esse Atlético Paranaense do Felipão é embaçado em Copas. É muito embaçado em Copas. Só que eu acho difícil, sincero e honestamente, eu vou dizer uma coisa aqui que é uma coisa impopular. Impopular. O Palmeiras não perde, né? Não perde. É impressionante como o Palmeiras não perde, mas vai perder para o Atlético Paranaense, Renato. Vai perder. O Oráculo não erra. O Filipão é embaçado na vida do Abel e o Atlético Paranaense em Copas é muito... O Atlético Paranaense do Filipão em Copas... Aliás, o Atlético do Filipão não. O Atlético Paranaense em Copas... Ele, já de um tempo para cá, ele passou a priorizar e tem sido muito embaçado, encardido. Então, o Oráculo aponta algo que é impopular e que aí ninguém tem coragem de falar. Então esse é o verdadeiro Atlético. Esse aí é o verdadeiro. Mas eu falo, vai ser, de fato, vai ser... Não, esse não é Atlético, é a Flex. Esse é o verdadeiro. É o verdadeiro. Então é o seguinte, esse é encardido. E o Felipão é o mestre. Gostei. O Felipão é o mestre. E acho que vai embaçar. Acho que o Atlético Paranaense ganha e o Palmeiras não será campeão hoje. Gostei. Mas pode ser na Nossa, eu não próxima esperava contra que o Everton Fortaleza. viesse com Aliás, esses comentários. Sua opinião sobre a partida de hoje, um Furacão aparentemente reserva e um Palmeiras impossível de segurar. Nunca duvide do Filipão, né? Não, com certeza. Filipão, cara que, desde a época que jogava contra, assim, eu sempre fui, assim, louco para trabalhar com ele. Porque o Denilson sempre falou bem dele também. Quem trabalhou com o Filipão sabe do que ele é capaz. E eu tenho certeza... Ele não perdeu o foco até aqui do campeonato e nem tampouco da Libertadores. Ele deve estar armando alguma coisa. Será que vai ter alguma surpresinha? É a pedra no sapato do Palmeiras, ele tem, aí tem Chelsea também, o Filipão sempre tem a mãe dele. Eu confesso a você que o Filipão, você tá
aqui, Pô, você Negrão! agora aqui, ó. Negrão é um fenômeno, irmão. E na Muito final lá no demais, Sul. Negrão tá rápido hoje. E na final lá no Sul, o Filipão me xingou. Eu, Filipão, mas eu não levei ele pro coração, entendeu, Filipão? mas lá Porque é ele falou, poucas bate, esse menino aí Lá é é poucas marrento, ideias. esse Ô, menino, Rona, cara. uma perguntinha marota, já que você tá no clima, né? Pra responder perguntas difíceis. A perguntinha é a seguinte: e o Abel Ferreira, que foi derrotado pelo Felipão em casa no primeiro turno, será que não tem uma coisa de revanche? O Abel Ferreira, ele deve ter alguma coisa com o Marcelão, com o Charles, com a nossa produção. Por Porque quê? todo dia aparece esse cara aqui, mesmo muito mais. Mas como é que não vai mostrar o cara que tá em primeiro lugar no Brasileirão? Aí sobe aqui e falar a verdade, eu não consigo ver muita coisa nesse cara. Entendeu? Esse tal de Abel aqui, pra chegar... Abel aqui, ó, look at my eyes, em inglês. Pra você chegar no Filipão, você tem que comer muito arroz e feijão, Abel. O Felipão falou pra gente aqui que o Abel é o principal treinador da história do Palmeiras. O Filipão é um coraçãozão, família e tal. Colocou mais esse português, o Gádio. Como é que ele fala? Não, como é que ele fala o português lá? É o coraçãozinho dele. Coração quente e cabeça vazia, sei lá, vazia, barriga vazia. Não, cabeça fria, coração quente. Agora, o Filipão... Abel, pra você chegar no dedão do Filipão, muito arroz e feijão pra você. Gostei. Só isso. Formiga atômica. Mas como é que é? Minha querida formiga atômica, como é que você pode falar Ô, disso? Bacatão, fala. De um cara, formiga atômica, que é bicampeão da Libertadores, um cara que vai ser campeão brasileiro, um cara que chegou no Palmeiras e conquistou um monte de título. Em 2 anos, ele precisou de 2 anos Olha no pra grupo fazer aí que eu tudo vou isso. mandar a ficha do Filipão pra Entendeu? você. Não, tudo bem, mas a ficha do Filipão se construiu numa Olha carreira a ficha incrível, do... maravilhosa. Eu adoro o Filipão. Eu acho o Filipão fora de série, sensacional, E outra, na espetacular. época do Filipão... Mas você não pode. Na época do Filipão não existia o Pix. Você não Agora pode existe. Toma, diminuir. Vê aí. Você não Carreira pode dele, diminuir. velho. Formiga atômica, Hoje, você não se pode não é a diminuir o mamãe, Abel. se não é a mamãe falar, Você ó, não pode dá esse diminuir o pênalti pra Abel. nós. O Arruma Abel mais é um que pênalti. mamãe. Já o era. Abel é bom treinador e você tem Já que aceitar era. isso. Eu sou entendeu? Filipão e Você tem que ponto aceitar final. isso. É Chelsea, Ele é Filipão ótimo. no Chelsea, Filipão na seleção de Portugal, seleção na seleção brasileira. E do mesmo jeito que o Abel pode assumir a seleção brasileira, como o Filipão foi técnico Por de isso que eu Portugal. digo e repito pra ti, pra tu e pra Tatu. Tem que comer muito arroz e feijão. Ô, Rona, uma perguntinha, de verdade. Tá um cheiro de comida, sabe a Então Cátia tá um cheiro de comida mesmo. Uma Agora, fome. deve ser aí do programa da Kátia, daqui a gostoso. pouquinho alguma coisa gostosa. Faz um aí. churrasco aí. Ô, Rona, se você pudesse escolher, você preferiria ver o Palmeiras campeão brasileiro agora ou o Inter? Solta, Não, se você pudesse escolher... O Corinthians tem, se você for ver a tabela hoje, o Corinthians tem mais chance que o Inter. Não, mas não é nesse sentido que eu tô perguntando. Eu tô dizendo assim, qual seria o menos pior pra O menos você? pior Pra era você, era não tem o nada... Coringão ganhando e todo mundo chorando. Ele é muito bom. O Coringão atropelando, olha lá. Menos um, olha lá. Renato, o seu esforço foi bom. Foi a sua tentativa foi Rona, boa. esquece. E, ó, Esses vou dizer três mais, aqui o deu. Corinthians termina em segundo. Eita. Vamos fazer uma aposta. O Coringão termina em segundo, sabe por quê? Para Os com 3 esse últimos negócio. jogos do Coringão é mais suave. Vocês viram a tabela? Vocês estudaram a tabela? Qual que é a tabela? A tabela é a periódica. Vai, Corinthians! Nós vamos chegar na frente do Inter. E sabe o que vai acontecer? Não vai valer nada. 5 no Não, quadro. vale dinheiro. Não vai valer nada. Vale dinheiro. Dinheiro nós já ganhamos na Copa do Brasil. Aí muita isso é gente nem verdade. ganhou. Muita gente ficou no meio do caminho. Isso é verdade. Perderam pros times. Tem uns aí, que estão sei lá. precisando mais do dinheiro agora. Símbolo não é? do Clóvis, Olha só, papai. últimas Símbolo do rodadas do Brasileirão. Aí tem o Palmeiras, o Inter e o Corinthians, não é? Palmeiras hoje já faz seu jogo com o Furacão, depois recebe o Fortaleza, fora contra o Cuiabá, em casa diante do América e finaliza sua participação lá no Beira-Rio. Tomara que com um time... Podia trazer um sub-14, né? Uma coisa assim. Aí o Inter tem amanhã o Ceará em casa, o América fora, o Furacão em casa, o São Paulo... Aí eu quero ver. Já campeão da Libertadores. São Paulo, Inter e Palmeiras em casa. Mas, ó, Renata, ali o Inter já tem 3 pontos garantidos contra o Atlético. Os jogadores entram em férias depois do título da Libertadores, tá? Então pode ficar tranquilo aí. É isso. Essa frase vai dar uma Pode zica ficar pra você. tranquilo. Não sei, aí eu não palpito nada. Agora, o Corinthians joga com o Flu amanhã, com o Goiás fora, aquele jogo atrasado. Quantos não jogos tem é? o Corinthians? O Flamengo fora. O Ceará em casa. O Inter Inter e Corinthians se enfrentam o Ceará em casa, interessante. Coritiba fora, o Inter também já
enfrentou agora fora. E o Atlético Mineiro no final. Em casa, Rona. Esse galo que vai lá, aquele paraguaio que tá desfilando por aí, Ô, Ronaldo, se o Corinthians ganhar todos os jogos e o Palmeiras não ganhar mais, é campeão. É campeão. Olha lá, e o Flamengo, avisar vocês do Flamengo aí. Só um Aos pouquinho. 37 Alguém vai ficar todo mundo alguém caladinho. acha que um time que não perdeu nenhuma fora de casa não vai pontuar nunca mais? Não, ninguém acha isso. Foi só Eu acho que acha. Eu acho que perde. Só o Ronaldo acha. Não, Eu nem o acho que Ronaldo perde acha hoje. O Filipão vai dar um nó. Vai começar, ó, agora que tá valendo, o Palmeiras vai, ó. E vai bater de frente com o São Paulo ainda. Na descida. Ulisses, vem pra cá que a gente vai analisar a prévia do Palmeiras. Vem, hoje é você. Já tá de Palmeiras, tá de verde. Parece uma jaca. Olha só. Ô, Negrão, isso não, é bullying, hein? Os caras são muito Ulisses, analise a prévia. Tem uma. Boa. De lá? Ulisses, agora, Fala aí. pay attention, preste atenção, olhe Concentra, com irmão, muita concentra. concentração. Concentra, tio. O melhor time do Campeonato Brasileiro. Tá aí. O Everton espetacular. Marcos Rocha demais, né? Quando não joga. Gustavo Gomes, Murilo não precisa falar. Marcos Rocha demais quando não Piquerez joga. espetacular. Danilo, Gustavo Scarpa, Zeca. Aí você tem o Mike. Olha só o Mike, onde o Abel conseguiu colocar ele. E ele rende. Não é que colocou o cara lá e... Não, colocou e rende. Isso é treinador. Entendeu? Dudu. Entendeu? E só uma coisinha pra você. Rony. Esse, quando não tá, o Palmeiras é outro time. Rony. Então, Fez falta contra o São Paulo. Hoje eu transmito o jogo na Rádio Bandeirantes e o Palmeiras ganha do Furacão. Olha, sucinto, comedido, objetivo, parabéns. Obrigada.